Boa noite! Nós estamos iniciando mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Cleisa Cartacho e na noite de hoje nós vamos conversar com Clóvis Brasileiro Franco. O Clóvis é engenheiro agrônomo, está no Acre há 10 anos e vem trabalhando há 4 anos já com o projeto Fogo aqui no Acre. Boa noite, Clóvis. Seja bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Boa noite. Clóvis, você trabalha com a organização Pachamama da Amazônia na coordenação do projeto Fogo, né? Então, para a gente começar a falar sobre esse tema que é extremamente polêmico e complicado e muito sério, principalmente aqui na nossa região, fala um pouco para a gente qual a real dimensão do fogo, da problemática das queimadas aqui na nossa região, na Amazônia e especificamente aqui no Acre. Bem, aqui tem uma quase que uma condicionante para o uso do fogo, que é o primeiro trabalho rural para a produção, tanto para pequeno como para grande produtor, que é depois de derrubar a mata, é se livrar do resto de vegetação que fica com a derrubada. E isso até hoje só é feito com o uso do fogo. Bom, isso é um problema já muito sério, né? Primeiro que é um volume de material a ser queimado muito grande. O segundo problema é que muitos produtores ainda, nos anos subsequentes à primeira derrubada, continuam usando fogo. O pessoal da pecuária usa fogo até na pastagem ainda tem muitos produtores que usam fogo para, imaginando controlar mato, controlar invasoras. E o pessoal da agricultura, mesmo a agricultura familiar, o pequeno agricultor, sistematicamente usa o fogo. A mecanização ainda é uma coisa difícil aqui e é problemática também. Então o fogo é um problema sério porque ele é usado em quase todas as fases de produção. Além do uso cultural do fogo, que é uma coisa assim bem visível. Aqui nas cidades é bem visível isso. Todas as cidades do estado, principalmente em Rio Branco, as pessoas ainda queimam muitas coisas no quintal, roçam o mato, queimam, juntam lixo, queimam. Então isso também é uma coisa meio cultural. Mas a dimensão maior, a nosso ver, é a questão do fogo para preparo da terra na agricultura e na pecuária. Existe inclusive um dado sobre uma pesquisa da Embrapa que coloca que o material a ser queimado numa floresta derrubada leva aproximadamente 8 anos, ou seja, durante 8 anos para consumir todo aquele material se queimaria ao longo desses 8 anos, né? Como é que o que isso traz de prejuízos, tanto para o meio ambiente, né, quanto para a questão econômica? Aí acho que tem dois prejuízos. Um prejuízo imediato, que é aquele prejuízo de devastação, de assoreamento dos rios e de uma série de coisas que ocorrem imediatamente após o fogo, quase que durante o fogo, além dos problemas de saúde, de asma, de bronquite e de doenças respiratórias. Agora, tem um outro nível que você falou em 8 anos, um outro nível de problema que é o problema da degradação do solo. Então, ao longo dos tempos, o uso do fogo vai alterando toda a relação de vida do solo, tanto vida vegetal quanto vida animal, e vai alterando a capacidade de produção. Então, quando você queima, primeiro você joga na atmosfera uma quantidade muito grande de gases, e esses gases geralmente levam elementos que são vitais para a produção agrícola. Enxofre, nitrogênio, fósforo, vai tudo, mais de 90% vai para a atmosfera. E depois, os 10% que fica, a chuva arrasta e joga no igarapé e cria problema de vida na água, com excesso de sais, com morte dos peixes, uma série de desequilíbrios. Um processo encadeado. Então, além de desproteger o solo e de provocar assoreamento nos rios e riachos. Então, é uma coisa assim é um impacto muito forte. A gente tem vivido, já começa, né, a fase, principalmente aqui no estado do Acre, a gente já começa a perceber a fumaça no ar, né? E você falou dos prejuízos à saúde, para a população urbana, isso é só para você ter uma ideia, no ano 2000, 2000, não lembro, a gente teve umas reuniões para discutir um planejamento de uma campanha aqui em Rio Branco, e foi uma pessoa da saúde para essa reunião, com os dados de um posto de saúde aqui, ou de um centro de saúde, não sei qual foi. Tipo assim,
até o mês de maio, a média de atendimento de doença respiratória era de 100 pessoas naquele posto de saúde. Entre o mês de junho até agosto, setembro, isso chega a ter um mês com quase 2, 3 mil pessoas sendo atendidas com problema respiratório, com doença respiratória. É coisa de 20 vezes mais, de 10 vezes mais, à medida que o tempo passa. Então é muito sério o problema. E aqui na cidade tem um agravante que tem as queimadas urbanas também, que são também, e que aí envolve queimada de plástico, queimada de papel, de materiais que produzem gases muito mais complicados que os gases da floresta, né, do mato. É verdade. Mas a maioria das queimadas praticadas no Brasil ainda são de natureza agrícola, né? A gente pode colocar dessa forma. Por que para a agricultura o fogo ainda se constitui uma alternativa? Bem, aqui na Amazônia, quer dizer, no resto do Brasil o fogo já é uma alternativa menor. Já está sendo quase que abandonado na maioria das regiões. Mas aqui na Amazônia é um problema cultural, um problema de pobreza também das populações rurais e as limitações de solo, de clima, de topografia, uma série de coisas que obrigam as pessoas a economizar, quer dizer, é aquela economia do imediato, né, que é muito mais barato queimar, né, porque ele não tem condição de investir em outro processo. Ou não conhece outro processo. Então o custo da tecnologia fogo ainda é o mais barato, né? A razão principal. Eu acho que é a razão principal. Uhum. Quer dizer, se fala muito da questão cultural, eu acho que a questão cultural está envolvida, mas essa questão cultural ela se fortalece à medida que você não tem meios para usar outra alternativa e aí usa o fogo, né? Então queima e limpa a área e trabalha na área queimada. E em termos das alternativas, vocês têm todo um trabalho no Projeto Fogo, né? Conversando com produtores, levando esse tipo de informação. Quais são as alternativas, então? Veja bem, o projeto ele trabalha sempre discutindo com a comunidade. A gente junta parceiros, IMAC, IBAMA, CEATE, prefeituras, sindicatos, todas as associações de produtores e outros que eu não estou lembrando agora, mas a gente junta o Pelotão Florestal, o Ministério Público, a gente junta todo mundo e vai discutir com a comunidade a questão do fogo. E nessa discussão, primeiro a gente procura conhecer quais são os problemas, e é comum até, chega na comunidade e vai começar a puxar o assunto, aí não, aqui fogo não é problema, parece que não é um problema, né? Aí começam a surgir os relatos, né? Um que teve um prejuízo, que perdeu um paiol, queimou, outro queimou uma cerca, outro perdeu não sei o que, outro... Até casos de pessoas que foram queimadas porque se tocou fogo no roçado e o fogo queimou a casa, tinha criança. Então, aí, depois de você começar a levantar o problema, aí surgem as questões. O produtor sempre coloca o seguinte: bom, mas qual é a minha alternativa? Se eu não queimar, como é que eu faço? Né? Como é que eu produzo? E o Projeto Fogo começou em 99, 2000, discutindo só nesse nível. A partir de 2000, 2001 começou a discutir alternativas. E hoje a gente está trabalhando com eles, geralmente com associações, através principalmente da CEATE, com implantação de unidade demonstrativa de alternativas ao uso do fogo. E então a Embrapa também é um parceiro muito forte da gente. E a gente discute com o produtor, né, vê a possibilidade e em uma determinada comunidade a gente implanta a unidade de demonstração tanto para a produção da pecuária quanto para a produção agrícola. E no que se constituem essas unidades de demonstração? Com relação à pecuária, a gente trabalha com um manejo, chama de manejo ecológico, um manejo racional de pastagens, sem o uso do fogo. Então a condição para o produtor entrar nesse projeto é ele não usar mais o fogo. Porque o pequeno produtor ainda usa muito fogo em pastagem. O grande produtor já está mais esclarecido, já percebeu que ele perde muito quando ele queima pasto, então ele usa menos. Apesar de que também ainda existem alguns produtores de pé de grande porte que queimam. Mas, de um modo geral, o pequeno produtor queima mais sistematicamente, porque ele acha que ele não tem meios e queimar é a saída. Então, a condição é essa, não queimar mais. Então, a gente discute com ele, com uma assessoria técnica, a Embrapa, em determinado momento, às vezes, consultores contratados pelo projeto, a CEATE. Então, a gente monta uma unidade em que o manejo é feito sempre sem fogo. E esse manejo leva em conta, em algumas unidades a gente já está chegando até a fazer inseminação artificial. Vários produtores
leva em conta o uso da pastagem racional, a introdução de leguminosas, a subdivisão da pastagem. E aí a gente já trabalha com a tecnologia de cercas elétricas, todos eles, porque para você fazer um manejo que chama de rotacionado, que é um rodízio entre os pastos, ou um maior número de pastos, implica num custo de cerca que é muito alto, então a gente usa tecnologia de cerca elétrica. E aí, o fato da gente discutir a questão do fogo é interessante. Aí vem a questão da discussão do solo, do melhoramento da vegetação, a introdução de leguminosas, vem o melhoramento do rebanho, o melhoramento genético do rebanho. E aí vários produtores, a gente trabalha com inseminação artificial, damos os cursos, capacitamos e montamos mesmo as unidades de disseminação lá nas propriedades, e eles estão fazendo já com resultado. Temos produtores em Chapuri, em Acrelândia, com novilhas, com garrotes selecionados já desse trabalho. E puxa aí a questão de sanidade, o controle sanitário do rebanho. É uma coisa interessante. A questão do fogo começa a puxar, aí ele começa a ver que a produtividade, ela não pode ser uma coisa isolada de um fator só. E se ele usar uma determinada ferramenta, um determinado processo, aquilo pode inviabilizar todo o resto do sistema de produção dele. E no caso do fogo é típico. Quando o cara usa fogo, geralmente ele não consegue mais ter uma produção organizada e uma produção sustentável. Isso no caso da pecuária. Isso é que a gente trabalha com pecuária, com esse tipo de projeto. É o enfoque mais forte do trabalho do combate? Ou vocês têm, por exemplo, o uso de sistemas agroflorestais ou alguma outra a gente também trabalha com... Nós temos uma área de trabalho que é no município de Capixaba, que é na Alcobense, que é uma área muito complicada. São 800 famílias, coisa por aí, concentradas numa área degradada, boa parte dela degradada, que foi aquela usina de açúcar, usina de álcool, e com produtores ocupando lotes de 15 hectares, sem a menor condição de sobrevivência, né? E aí nessa área, que o ano passado teve muito fogo lá, muito problema de incêndio, que a gente já vem trabalhando há algum tempo, a gente está trabalhando com sistemas agroflorestais. Porque uma das discussões que os protocolos sobre o uso do fogo, que são aqueles acordos municipais que a gente fez até o ano passado, sempre trouxe, foi o seguinte: uma das alternativas é você introduzir uma cultura permanente. Então, se você planta café, ou se você planta laranja, você planta um sistema florestal, você naquela área não pode mais queimar. Então, é uma forma de você quase que forçar a saída do fogo da sua atividade. Enquanto está fazendo agricultura, que eles chamam lavoura branca, agriculturas anuais, cultivos anuais de feijão, arroz, milho, aí sempre usa o fogo. Então, no caso da Alcobrete, a gente entrou com um trabalho de montar uma unidade demonstrativa de sistemas agroflorestais. Está no terceiro ano, segundo ano, porque a gente começou em outubro de 2002. Então, na realidade, foi um ano meio complicado. Só 2003 que a gente desenvolveu um pouco mais, e agora a gente está ampliando. Então, lá a gente trabalha sistemas agroflorestais. Montamos 5 viveiros de produção de muda, grupos de coletores de sementes, né, com aqueles equipamentos de alpinismo para subir a árvore. Então, aí a mesma coisa da pecuária. Começa a gerar uma série de demandas, porque o cara vê, não, mas agora eu preciso fazer isso, eu preciso fazer mais aquilo. Começa a ter ele vê que o processo não pode ser uma coisa assim, não é só deixar de usar o fogo e fazer uma atividade. O processo é mais complicado, né? E no caso de sistemas florestais, a gente está encontrando uma dificuldade muito grande. Primeiro porque há uma mistificação da questão, né? Da expressão SAFs, por exemplo, que é o sistema florestal. Quando se fala em SAFs, a maioria das pessoas acham que você está querendo plantar uma floresta. E aí vem o questionamento: pode plantar uma floresta e quem vai financiar, quem vai subsidiar, porque ele não vai ter renda. Então, a gente está tendo muita dificuldade em divulgar, em ampliar um pouco mais, porque há um desgaste da expressão, a gente sente isso. Porque essa coisa de sistema florestal é coisa só para quem quer preservar a natureza, quer dizer, é o que a gente ouve deles. Clóvis, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já falando um pouco mais sobre as alternativas ao uso do fogo.
nós estamos de volta com Ideias da Aldeia, conversando aqui com o engenheiro agrônomo Clóvis Brasileiro. O Clóvis, ele coordena o projeto Fogo aqui no Acre. Ele faz parte de uma instituição chamada Pachamama da Amazônia. E nós estávamos conversando justamente sobre as alternativas ao uso do fogo, né, Clóvis? Você falou, então, sobre o manejo de pastagens, sobre os sistemas agroflorestais e quais seriam outras alternativas que o projeto trabalha para os produtores familiares? Bem, o ano passado, porque nosso projeto trabalha muito com as parcerias e a gente discute muito as propostas dos parceiros. Ano passado, o pessoal da CEATEL Capixaba nos fez uma proposta para entrarmos numa parceria para criarmos unidade demonstrativa de recuperação de áreas degradadas ou de áreas alteradas, que é o termo mais técnico, através do uso de uma leguminosa, de uma planta chamada mucuna preta. E iniciamos o ano passado com 6 produtores, fizemos 6 áreas, e essas 6 áreas deram um resultado muito bom. Esse trabalho vem sendo aproveitado pela própria equipe da CEATEL Capixaba. Foram feitos vários dias de campo, vários cursos de capacitação de produtores. E isso gerou uma demanda muito grande. Os produtores estão muito entusiasmados porque funcionou muito bem. E esse ano nós estamos aumentando essas unidades demonstrativas. O Capixaba vai ficar com mais 4, vão ser 10. E aí 2 em Assis Brasil, 2 em Brasileia, 2 em Pitaciolândia, 2 em Bujari, e Senador Guiomar 2 também. Eu acho que Porto Acre também, talvez só a Acrelândia que não entrou, dos 11 municípios que a gente trabalha. Então, esse é um trabalho que a gente está com muita expectativa, porque o agricultor, em vez de derrubar e queimar, ou simplesmente roçar e queimar, ou abandonar a área e derrubar outro pedaço de mata, e ampliar o desmatamento e fazer mais fogo, ele está descobrindo que é muito mais barato ele fazer o plantio de uma planta muito de fácil cultivo, e que a gente fez tanto em áreas de sapé, como área de capoeira, como pastagem degradada, em várias situações de improdutividade, vamos dizer assim, de degradação. E o resultado está sendo muito bom. A gente espera que esse ano a gente consiga fazer uma ampliação desse trabalho e também segurar, porque o que a estratégia do projeto é o seguinte: nós não vamos atender, é evidente, são 20 mil, 15 mil pequenos produtores no estado, nós não vamos atender. Nós estamos criando dado demonstrativa, criar uma ferramenta que sirva, que apoie um pouco a extensão, que a extensão tenha mais o que mostrar, e que transforme isso numa política pública, a prática e também o financiamento desse tipo de atividade. Quer dizer, tentar substituir um pouco a forma de financiar e de fomentar a produção. Quer dizer, essa é a estratégia do projeto, tanto na pecuária, né, em vez de se fazer financiamento de cerca de R$3.000 o quilômetro, de se fazer desmatamento e ampliar a área de pastagem, vamos tentar aumentar a produtividade, vamos reduzir os custos, vamos racionalizar e transformar isso em política pública. Então, essa é a contribuição que o projeto pretende chegar. E atualmente o projeto atua no estado inteiro? Ou quase? Não, a gente atua só nos municípios do Vale do Acre. Tem previsão para expansão? Não, tem uma possibilidade remota de a gente fazer uma ampliação, mas não está definido, não. Certo. Isso dependeria porque isso é uma parceria do Ministério do Meio Ambiente com a cooperação italiana. O projeto, isso que eu quero te perguntar, como é que funciona essa parceria? Como é que surgiu esse projeto? É o seguinte, esse projeto surgiu em 99 com aquele incêndio acho que foi em 97, 98 de Roraima. 98. Algumas pessoas tiveram uma ideia e tal, montaram um projeto, a cooperação italiana aprovou o projeto, gostou do projeto e começou a financiar como um projeto de emergência. Ele funcionou 3 anos como projeto de emergência. Funcionava 7, 8 meses por ano. O ano passado a gente funcionou o que a gente chamou de projeto Ponte, que teve que sair de emergência, porque depois de 3 anos a legislação italiana não permitia mais fazer cooperação como emergência. Fizemos um projeto Ponte e durante o ano passado a gente montou um projeto para mais 4 anos. Aí o Ministério do Meio Ambiente, através da ministra Marina Silva, fez uma negociação, chegamos a esse projeto, veio uma missão italiana aqui, discutiu, e o projeto foi feito
Quer dizer, na realidade, a cooperação italiana ela só entra com recurso e com a discussão da parte, um pouco da parte estratégica, mas a elaboração do projeto é nossa, é daqui, é uma coisa muito, assim, muito dentro da realidade local e feita a partir da experiência dos 4 anos anteriores. Então, agora o projeto tem 11 municípios no Acre, tem mais 12 em Mato Grosso, mais 11 no Pará. Tem uma demanda para Roraima, tem uma demanda para o Amapá, tem uma demanda para Tocantins, Rondônia. Então, vários estados estão querendo ampliar o projeto. Mas, infelizmente, ainda não está sendo negociado isso, ainda não foi. Não foi. E aqui, então, aqui no Acre, como a gente tinha uma região definida, porque não adiantava a gente abrir muito, né? O projeto funciona aqui com uma equipe muito pequena, eles têm um cuidado muito grande de não investir muito nos meios, né? Então, nossa equipe são 4 pessoas, sou eu e a Marli, que é uma bióloga, e mais uma menina que dá o apoio no escritório e um motorista. Mas vocês têm uma eficiência muito grande, né? Com a formação de parcerias, vocês têm uma capilaridade muito grande. Nosso segredo está nas parcerias, né? É o segredo. Principalmente a Ceatec, a gente tinha uma parceria muito voltada, tem uma história assim interessante. O projeto tinha uma visão muito ligada à questão só ambiental, durante um período. E a gente ficou no discurso ambiental e a gente ouvia da comunidade a reação seguinte: tá, tudo bem, isso a gente já sabe, prejudica o meio ambiente, prejudica a saúde, prejudica não sei o que, tá. E aí, qual é a alternativa, né? Então a gente desembocou num projeto voltado para alternativas, basicamente hoje voltado para alternativas. Ainda temos atividades ligadas a campanhas publicitárias, todo ano a gente faz. Agora nós temos um trabalho que inclusive vai começar uns cursos agora no fim do mês, no dia 29. Uns cursos para brigadistas comunitários. Nos anos anteriores o projeto financiou os equipamentos, nós fizemos uma capacitação de mais de 1.000 produtores e entregamos 120 kits, pequenos kits para controle de incêndios rurais de pequeno porte, não é incêndio de floresta. O Ministério do Meio Ambiente entrou no projeto. Esse ano, segundo a informação que eu tenho, comprou 1.300 kits para a Amazônia inteira e está trazendo 100 aqui para o Acre para distribuir com mais 100 associações. Esses são os kits mais estruturados, uma coisa. E aí vai ter um curso em cada região, vai ter um curso em Rio Branco, vai ter outro em Plácio de Castro, Acrelândia, e um em Brasileia com produtores da região. Então a própria comunidade faz esse trabalho de combate. Porque, veja bem, o Proarco, durante os tempos, acho que foi o Proarco, o IBAMA, montou o que eles chamavam de brigadas municipais. A brigada ficava na cidade, 20 pessoas recebendo salário durante 3 meses ou 4, os equipamentos na cidade, esperando que alguém informasse que estava tendo um incêndio ou um acidente com fogo. E isso não funcionou bem. Parece que, tipo assim, durante 4 meses uma brigada fez 3 atendimentos, por exemplo. Outros não fizeram nenhum. Parece que teve a Sena Madureira, Bujari, teve alguns municípios que tiveram, Plácio de Castro, Acrelândia. Então o Ministério do Meio Ambiente, através do IBAMA, achou que era melhor realmente mudar um pouco a estratégia e a gente tinha feito essa experiência com as associações de produtores, leva equipamento lá, faz o curso lá, leva o corpo bombeiro, faz uma capacitação mínima, que não é uma capacitação muito profunda, e aí entrega o equipamento. Então a associação recebe, está lá. Na hora que ele vai tocar fogo no roçado, ele já leva o equipamento como preventivo. Na hora que tem um incêndio de pastagem ou incêndio de capoeira, o equipamento atende esse tipo de incêndio. Isso tem surtido bons resultados? Olha, nós monitoramos muito mal, para ser sincero, esse foi um projeto que a gente, exatamente porque toda experiência nova, primeiro a gente tentava passar para alguma instituição para acompanhar, a CEATEC deu um acompanhamento mais ou menos ainda insuficiente. Esse ano a CEATEC está participando, o IBAMA entrou no projeto e a gente acha que a partir de agora a gente vai ter uma avaliação melhor. Inclusive estamos fazendo uma modificação esse ano, escolhemos a área da Alcobras para centralizar um piloto e uma área lá em Brasileia também como projeto piloto, em vez de dispersar as brigadas. Então a gente vai ter como avaliar um pouco melhor isso a partir desse ano. Mas eu acredito que vai ser uma coisa boa. Primeiro que tinha produtor que dizia, esse tal de abafador que falam tanto, eu nunca vi um. Um abafador é um aparelhozinho, é um pedaço de borracha com um cabo de madeira para ajudar a apagar o fogo. Ele abafa, né?
O processo é esse. Então, eles nunca tinham ouvido falar nisso, nunca tinham visto um, tinham ouvido falar. Não conheciam uma bomba, eles usavam essas bombas para pulverizar na agricultura na hora do fogo. Então, eles passaram a receber equipamento apropriado, uma bomba que com 8, 10 metros de distância ele consegue controlar o fogo, não precisa chegar muito perto. E é uma bombazinha costal simples. Então, é uma coisa que a gente está apostando muito nisso. E o Ministério do Meio Ambiente também, porque comprou e vai fazer em Mato Grosso, no Pará e em vários estados eles vão fazer. Clóvis, e com relação aos protocolos assinados para o controle do fogo, como é que isso tem acontecido? Olha, isso aí a gente tem monitorado um pouco. Os protocolos, eu acho que é um instrumento maravilhoso e para minha surpresa essa semana, eu tive uma surpresa muito agradável. Eu fui para uma reunião em Capixaba, fomos ver lá um sistema florestal que a gente tem lá na Alcobraz, e encontrei uma reunião de 3 associações, umas 40 pessoas ou 50, e o técnico da CEATER, com o protocolo na mão, que foi assinado por eles há 2 anos atrás, discutindo ponto por ponto o que foi feito o acordo, como é que estava aquilo, e ele já tinha feito outras reuniões. Então, os protocolos, se tiver uma instituição que incorpore essa metodologia mesmo, aceite e comece a trabalhar ela, eu acho que é muito bom. Primeiro porque o que está ali é o que o produtor, o acordo que o produtor ou que o parceiro achou que podia cumprir. Se ele por um motivo qualquer não conseguir cumprir aquele acordo, não vai nenhuma penalidade em cima dele. Mas o que a gente observa é o seguinte, na hora que o produtor diz, bom, eu só vou queimar em horas mais frias, eu vou esperar a primeira chuva para queimar, ele cumpre aquilo, entendeu? Ele fica preocupado, ele sabe que assinou um compromisso, que a associação dele assinou um compromisso e ele estava presente, ele deu opinião, né? Como queimar, a hora de queimar, o dia de queimar, né? Se queima a pastagem, se não queima a pastagem. Então, é uma coisa decidida por ele. Enquanto que a legislação, que é muito, né, muito clara e muito dura, diz, não, você tem que fazer isso, se você não fizer, você vai ser punido, vai ser multado ou vai ser até indiciado como criminoso. Então, eu acho que é um caminho. É mais educativo. Muito educativo, é muito interessante. E as reuniões de protocolo, que o protocolo é um processo muito, muito demorado às vezes. A gente chega no município, começa a reunir com cada comunidade, depois faz reunião maior. Nos protocolos sobre fogo não se faz nenhuma votação, tudo é consenso. Enquanto a gente não chega a um consenso, a gente não toma decisão. Aliás, o grupo não toma decisão. Na realidade, a gente funciona como um intermediário da negociação. Aí vai cobrança para a prefeitura, a comunidade começa a dizer isso, a prefeitura tem que assumir o compromisso, isso o IMAC tem que assumir o compromisso, isso o IBAMA tem que assumir o compromisso. E aí fica uma coisa muito interessante. Agora, não é milagre, as pessoas acham, aí, já diminuiu a quantidade de queimados, já fez não sei o quê, não é assim. Esse é um processo que a gente vai, mas a gente sente assim uma mudança de comportamento muito grande em várias comunidades que a gente tem trabalhado. Divide a responsabilidade e estimula as pessoas a fazerem parte do processo. Né? Agora mesmo a gente está fazendo um trabalho na Alcobraz, por coincidência, estou tendo coisa da Alcobraz. Nós temos uma pessoa lá que trabalha para a gente, que é um produtor rural, que ele tem um sistema florestal conosco e ele é muito interessado. Essa semana ele nos veio fazer uma proposta interessantíssima. Ele tem uma moto, ele veio nos perguntar se a gente apoiava, financiar ele mais um outro lá, para sair com uma moto. São 800 famílias, ele sabe o pessoal que nunca participa de nada, que nunca participa de reunião nenhuma, e no dia que quer, toca fogo, pega o ônibus, vem para Rio Branco e deixa o fogo lá para dizer que não estava lá. Então ele disse, a gente vai visitar todos esses caras. Vai fiscalizar. Vamos chamar eles para a responsabilidade, perguntar se eles querem participar, porque eles estão com muito medo. O ano passado teve prejuízo muito sério lá. Eles estão com muito medo do que vai acontecer esse ano. As condições de fogo lá esse ano estão muito mais propícias do que o ano passado. À medida que o fogo vai entrando na vegetação, do ano seguinte está mais fácil queimar. Então, ele veio nos propor, se a gente financiava, para ele ir visitar. Aí eu aproveitei, então vamos ver se a gente consegue fazer um cadastro desse pessoal. Aí pegar o nome e tal. Então, ele deve estar terminando essa sexta-feira esse trabalho. Então, você vê, a comunidade já tomou a iniciativa de fazer uma coisa assim, no mês de junho, visitar todo mundo que eles acham que não tem responsabilidade com a questão do fogo, para chamar o cara, para discutir, para chamar para responsabilidade, né? É verdade.
Sem dúvida, é um trabalho muito interessante e importantíssimo, Clóvis. A gente te agradece muito pelas informações que você trouxe aqui pra gente. Não, eu que agradeço a oportunidade de divulgar o trabalho. Vocês cheguem aos outros municípios também, através das parcerias. Na realidade, a gente tem uma proposta para a gente ir para o Juruá, em 2 locais, lá em Cruzeiro, nos 2 municípios, e para Tarauacá, mas também está ainda na expectativa, né? Tá, ok. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Nós estamos ficando por aqui com mais um Ideias da Aldeia. Nos encontramos no próximo programa, lembrando que estamos chegando às 22 cidades do nosso estado. Uma boa noite e até a próxima semana.